Olá, tudo bem? Eu me chamo Tainara e hoje nós vamos falar sobre as vertentes. Bom, primeiramente vamos saber, o que é uma vertente. As vertentes, elas são tudo aquilo que se veste de algum lugar para o outro. Então, as vertentes, elas são formas de relevo que estão presentes em praticamente todos os nossos solos, né? Então, as vertentes, elas têm vários tipos de forma e essas formas podem interferir ou não no processo de formação de uma nova vertente. As vertentes, ela é uma forma de superfície inclinada ou não. E elas podem ser encontradas em lugares íngremes, né? E o seu tipo de inclinação define os processos que podem ocorrer, sendo eles mais rápidos ou os mais lentos. Como sabemos, a formação das vertentes, ela se dá um processo de desgaste, né, e transporte e de sedimentação do solo, das rochas, né? E elas podem ser favorecidas pelas águas das chuvas, né, pelas águas, pela ação dos ventos e também pela ação antrópica, que é a intervenção do homem ao meio. E hoje nós vamos falar de vertentes urbanas. E uma vertente urbana, ela tem um fator que interfere bastante, né? Que são a interferência do homem sobre a encosta, que são as vertentes. Então, o estudo das encostas, os estudos da vertente, ele é muito importante, pois ele pode ajudar, né, na compreensão sobre um terreno, e o estudo é muito importante, pois os seus conhecimentos podem ajudar a prevenir muitos impactos ambientais. Então, conhecer esses processos, né, que formam o relevo, esses processos de formação de relevo, ele é muito importante para a vida humana, pois podemos dizer que o desenvolvimento das formas de relevo, elas se dão em decorrência de vários fatores, tanto os fatores internos como fatores externos, e esses que são fatores condicionantes, né? E esses fatores condicionantes internos, eles se dão a um processo onde o tempo geológico está relacionado a todo o processo de construção das formas do relevo. E os agentes externos fazem parte de todo um processo de esculturação das formas. Hoje vamos falar, né, de alguns tipos de processos erosivos, né, que ocorrem nas vertentes, né, ou encostas. E para que possamos entender a causa e a origem das erosões que ele ocorrem, e também para que possamos, né, pensar em meios de prevenção, garantindo uma relação mais harmônica entre o meio e o meio social, né, entre a sociedade, e também sobre o meio ambiente. Hoje, então, vamos falar sobre as vertentes urbanas, e o local onde eu escolhi para falar sobre essa vertente, ela se localiza na cidade de Santa Teresa de Goiás, que é no centro da cidade, que é onde eu moro. E este lugar eu escolhi justamente pela sua geomorfologia e sua modificação, que a ação humana, né, interviu sobre o solo. Como já falamos, as vertentes, elas são locais, né, onde ocorre o transporte e a deposição de materiais, e um dos principais fatores que interferem na formação das vertentes é a água. Ela favorece para o carregamento, né, de materiais, depositando-os sobre algum lugar das áreas mais baixas. E a partir do momento que esses materiais vão migrando de um lugar para o outro, vão sofrendo atritos, né, e consequentemente aumentando a quantidade de sedimento. A água, ela favorece para o carregamento de materiais, né, depositando sobre algum lugar. E a partir do momento que esses materiais vão migrando de um lugar para o outro, vão sofrendo atritos e consequentemente vão aumentando a quantidade de sedimentos, né? E essas matérias são levadas para as partes mais baixas, modificando-as e formando novas áreas. Então, em lugares onde chove bastante, a água em atrito ao solo vão carreando os sedimentos para as áreas mais baixas, né, favorecendo outros processos que podem ocorrer dentro de uma vertente. Em áreas urbanas, é muito importante conhecer estes processos que formam a vertente para evitar, né, desastres de planejamentos, né? Então, nos processos de formação de uma nova vertente, o intemperismo químico atuante vai degradando o solo, né, vai degradando as rochas e provocando erosões, né? E o material erodido vai sendo
transportado para baixo da vertente, onde vai se acumulando e dependendo da sua inclinação da vertente, ela, depois das chuvas intensas, pode ocorrer o deslizamento. Em áreas urbanas, é muito importante conhecer esses processos que formam uma vertente, pois eles podem evitar vários desastres, né, de planejamentos. E nesses processos de formação de uma nova vertente, o intemperismo químico atuante vai degradando essas rochas, provocando erosões, né? E os materiais que vão se erodindo, os materiais erodidos, ele vai sendo transportado para baixo, né, dessa vertente, onde vai se acumulando. E dependendo da sua inclinação, e também depois de grandes chuvas, de chuvas bastante fortes e intensas, pode ocorrer o deslizamento de massa, né? Então, as vertentes que contêm maior inclinação, elas estão mais sujeitas aos processos de erosão. Aqui nessa área escolhida, fica no centro da cidade de Santa Teresa, que é aqui onde eu moro, e eu vou falar um pouquinho sobre a origem deste lugar. Bom, a intervenção aqui que foi ocorrida foi a intervenção antrópica, né? E aqui nessa área onde é terra, que eu estou mostrando para vocês, antigamente era um lago, aqui tem várias nascentes, né? E devido a inúmeros casos de afogamentos neste local, o prefeito da época, ele optou por soterrar o lugar. Então aqui nós temos nascentes, né, que foram cobertas por terra e por causa da falta de planejamento urbano, né, no local em tempos de chuvas, o local se alaga todinho, né? E neste pedaço asfaltado que eu estou mostrando para vocês também, podemos aqui observar, né, que devido a essa falta de planejamento, neste pedaço aqui, tem erosões, né, causadas pelas águas das chuvas, que podemos caracterizar como uma vossoroca, pois é um buraco que aqui é enorme e mais baixo, que chega a atingir até o lençol freático. Então, neste local, um dos fatores que favoreceram bastante, um dos principais deles foram a ação antrópica sobre o meio. Como já dito, as vertentes são tudo aquilo que se veste de um lugar para o outro e neste processo, né, de carregamento das vertentes, elas depositam os materiais sedimentares nas partes mais baixas. Então, as vertentes, elas têm vários fatores, né, que influenciam na transformação do relevo. Aqui estamos falando de intervenção antrópica, pluvial e dos ventos. Temos aqui um exemplo de erosão do solo, que devido às águas das chuvas, deixam rastros que são mais superficiais. E estes rastros superficiais podem ser revertidos diminuindo o processo erosivo. Podemos caracterizar aqui como sulcos ou ravinas, dependendo do grau de erosão. Então, o conhecimento, né, sobre os processos de transformação do relevo, né, sobre as vertentes, é muito importante também para a vida humana, porque podemos ver aqui que tem uma casa, né, que está localizada no alto de uma vertente, e se o conhecimento não for propício, pode causar um deslizamento, um desabamento da terra.